Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre um livro que faz um resgate histórico da seca do semiárido brasileiro no último século e tenta entender por que as políticas públicas ainda não conseguiram resolver o problema. Também vamos falar sobre o projeto Teatro Deodoro é o Maior Barato, que está com inscrições abertas para a temporada desse ano. O livro Um Século de Secas, porque as políticas hídricas não transformaram o semiárido brasileiro, faz um relato sobre como as políticas públicas falharam até agora em resolver um problema que afeta milhões de pessoas no Brasil. A obra faz um resgate histórico desse último século para tentar entender por que esse fenômeno continua tomando proporções de desastre natural. Comigo no estúdio, um dos autores da obra, o meteorologista Humberto Barbosa. Professor, antes de falar, eu queria saber a motivação, porque o senhor tocou numa ferida, uma chaga tão importante brasileira. Bom, um século de secas, a questão norteadora porque as políticas hídricas antissecas não transformaram o semiárido brasileiro. Na verdade, é uma obra inédita e o esforço é um esforço conjunto da jornalista e historiadora Catarina Buriti, junto com o meteorologista, com a formação na área de meio ambiente, solos e água. Me despertou essa curiosidade como pesquisador há mais de 20 anos trabalhando com o semiárido brasileiro. Eu queria trazer as informações não só do ponto de vista de um professor, mas também do ponto de vista do cidadão. Entender o que passou no passado em relação a essas políticas públicas antissecas que pudesse me ajudar a entender do ponto de vista socioeconômico quais foram essas políticas e de que forma elas não transformaram esse semiárido brasileiro. Então, esse foi um ponto principal. E um outro fator, Miguel, que nos chamou a atenção foi mais recentemente a forma como as secas têm se manifestado em várias regiões do mundo, ou seja, elas estão ficando cada vez mais intensas e no caso do Nordeste do Brasil a gente pode colocar durante um século de seca, a seca a partir de 2012 até 2017, ela tem a intensidade dela, a duração dela, tornam essas secas, né, tanto do ponto de vista meteorológico, hidrológico e agrometeorológico, também cultural, de certa forma única ao longo desse um século de secas. Então essa foi uma das motivações que me levaram, junto com a historiadora Catarina Buriti, se aprofundar nas políticas públicas, mas também olhar um olhar mais científico de como essas secas atingiram a região Nordeste do Brasil, o ciclo delas, quais as características dessas secas. Então isso também tem uma componente física em cima dessa motivação. Professor, a seca ela existe, é um fenômeno natural. Mas existe possibilidade de enfrentamento desse fenômeno? O grande ponto que fica nesse livro, Um Século de Secas, é que toda a estrutura, né, da primeira fase que a gente começou a abordar de 1909 a 1945, que foi a solução hidráulica. Ou seja, a partir de perfurações de poços, construção de barragens, de canais, de certa forma era para tentar minimizar esses impactos das secas. Já de 1945 até 1980, as políticas públicas estavam focadas em soluções socioeconômicas para resolver esses impactos da seca. E isso fica muito claramente em 1959 com a SUDENE, né, com a criação da SUDENE, da Superintendência do Nordeste, Superintendência Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, com o Celso Furtado. Então, o Celso Furtado, como economista, ele tinha essa visão de que a região Nordeste do Brasil, o processo de industrialização e a não dependência da região Centro-Sul tornaria o Nordeste do Brasil uma região extremamente, mudaria esse quadro socioeconômico, principalmente afetado pelas secas. Então, a resposta é: a seca é um fenômeno ciclo nessa região semiárida brasileira, ela tem as mesmas características de outras regiões semiáridas. A diferença é que a nossa região semiárida brasileira, a gente está falando de uma região na qual a população chega a 10 milhões de habitantes e essa população tem aumentado.
Então, desde o processo dos anos 50, toda essa colonização da região semiárida brasileira, ela teve esse confronto, uma questão natural, cíclica, que é as secas, né, tanto meteorológica, agrometeorológica e hidráulica, mas o contexto do sertanejo nessa região trouxe a noção de que as secas sempre teve muito associado com desastre social e econômico. Então, o ponto central da região semiárida brasileira não é a seca ela é cíclica, todos os processos meteorológicos e físicos são de uma região árida, ou seja, a gente vai ter um déficit hídrico a maior parte do ano, ou seja, as chuvas, só para a gente ter uma ideia e contextualizar, a chuva média na região semiárida, quando a gente fala média, é sempre levando em consideração que nessa média a gente tem 800 milímetros que define essa região semiárida. O índice de aridez é de uma região árida, quando eu divido a precipitação pela evapotranspiração. Só que a evaporação chega a 3.000 milímetros por ano. Então você sempre vai ter um déficit hídrico ao longo do ano. É uma característica de uma região semiárida. Então conviver com essa região semiárida é o que se espera. É isso que muitas regiões em várias partes do globo têm feito. Mas políticas públicas foram implementadas com a participação da sociedade civil para que esses efeitos fossem parte da convivência dessa população com essas características. Isso, no século XXI, a gente não discute mais se a seca ela é um processo natural. Várias regiões desenvolvidas ou em subdesenvolvimento convivem com a seca. A grande pergunta é por que esses 10 milhões de habitantes no século XXI, ainda as políticas públicas não atendem essa convivência dessas condições físicas que é o semiárido brasileiro. A extensão, ela é prejudicial ao tratamento ou à colonização ou à atividade econômica ou à resolução do problema? De fato, quando a gente olha a região nordeste do Brasil, a gente tem que olhar o passado histórico nosso e por isso que foi importante nesse Um Século de Secas, né? O livro abordou muito essa questão das políticas públicas. E só para trazer uma informação, por exemplo, em 1886, o Dom Pedro II, ele ordenou a construção do primeiro açude público no nordeste brasileiro, que é o açude do Cedro, em Quixadá, no Ceará. 20 anos depois a obra foi inaugurada. Então, a gente tem um histórico de processos, não só do que é um processo político até a sua implementação. Sempre houve um atraso. Então, assim, é importante a gente destacar que tem diferentes componentes quando a gente olha a questão da região nordeste do Brasil. Tem uma componente socioeconômica, principalmente muito na metade do século XIX. No final do século XIX já entram questões de sustentabilidade da região semiárida e isso, de certa forma, melhorou os indicadores da região semiárida brasileira. A gente começa a ver com políticas socioeconômicas implementadas no modelo de governo Fernando Henrique, no modelo do governo Lula e da Dilma, tiveram impactos bastante significativos nessa estrutura socioeconômica e com políticas públicas para mitigar esses efeitos da seca. Mas a gente ainda é confrontado com essas questões socioeconômicas na região que impactam muito essa população. Hoje a gente está no século XXI, no ano 2018, quase na metade da estação chuvosa, o que chama quadra chuvosa, ou inverno para o sertanejo, e ainda trabalhamos com a incerteza de como vai ser essa produção agrícola, de como as políticas públicas vão atender os municípios que estão sendo afetados ainda pela seca recorrente de 6 anos. A tecnologia dominada pelo homem, é possível a gente pensar que esse problema da seca pode ser resolvido com tecnologia? Essa é uma boa pergunta, Miguel, porque quando a gente olha hoje, a gente está numa semana extremamente importante, a gente está celebrando 2 datas significativas. Primeira data mundial da água, a gente já iniciou essa semana em Brasília o Fórum Mundial da Água, e no dia 23 de março é celebrado o Dia Mundial da Meteorologia. É uma data extremamente simbólica, mas importante, porque a gente está num momento em que as secas elas vão se tornar cada vez mais frequentes, a incerteza climática ela sempre vai estar acompanhada dessas secas, mas do ponto de vista da convivência com esses ciclos é uma questão fundamental, que é a tecnologia, que é a eficiência tecnológica. Por exemplo, hoje, quais são as lições que têm sido colocadas
boas práticas de outros países que já convivem com a questão da semiaridez, com a questão das secas. Um bom exemplo, a Austrália passou recentemente por 10 anos de seca e isso não afetou a sua capacidade produtiva e nem tão pouco o armazenamento de água. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem 4 fatores que são extremamente importantes nesse processo de escassez de água, de seca e da região semiárida. Você tem que trabalhar principalmente com a questão econômica da água e isso o governo tem que incentivar formas de que eu, como cidadão, você possa ter acesso à tecnologia de eficiência e que isso tenha um subsídio do governo para que essa economia seja feita no nível doméstico. A outra questão é o reuso da água. O reuso da água ele é extremamente importante para a região semiárida brasileira. Por que para a região semiárida brasileira? Porque antigamente a gente, no início do século XIX, a gente só olhava a região semiárida como uma região rural. Ela não é mais. Ela é rural e urbana. E quando a gente fala da região urbana do semiárido brasileiro, a gente tem que colocar um fator aí que é de serviços. E nessa questão de serviço, a água é extremamente essencial. Então, a zona rural convive muito melhor hoje no Brasil, em questão de regiões semiáridas, do que a urbana dentro do... não só na urbana, onde que você tem a água abundante, mas, sobretudo, a rural dentro do semiárido. Eles não estão preparados. Então, o reuso da água é fazer com que essa água que chega nessas áreas urbanas, ela seja reutilizada o máximo possível. Não só, ela é uma solução para a região semiárida, os centros urbanos na região semiárida, como Campina Grande, Petrolina e outros municípios que estão na região semiárida, mas ela também é uma solução para as grandes capitais, onde que você tem as enchentes. Se você puder segurar essa água para que ela não chegue nas ruas, de forma que os prédios, a sua casa, a minha casa, captem essa água, segure essa água, a gente também vai estar evitando que essa água provoque áreas inundadas. E a terceira, dessalinização do mar. A gente precisa trabalhar com esse processo de dessalinização, não numa escala que, obviamente, que é economicamente inviável, mas ela complementa nessa receita do que a gente está comentando como solução para se conviver com essa escassez da água. A quarta, eu acho que é importante, que é a capacidade de gerar tecnologia para se conviver com isso. Então, a gente vai ter um grande desafio aí nos próximos anos, e as regiões, os países em subdesenvolvimento, como o Brasil, e regiões como, principalmente o Nordeste do Brasil e a sua região semiárida, é como conviver com essa escassez da água. A água hoje no Brasil, ela tem sempre uma conotação que ela é infinita e que ela é abundante, e isso não é, de fato, é uma água extremamente finita hoje no Brasil, e eu vou explicar por quê, e ela tem que ter um valor econômico, e o valor econômico que se dá à água hoje no Brasil, ela está se cometendo e pode estar se comprometendo políticas públicas que vão ser implementadas ou que já foram implementadas. Ela não é abundante por quê, Miguel? Porque 12% da água potável no planeta está localizada na região do Brasil, ou seja, principalmente na Amazônia, que concentra 5%. Desses 5%, desses 12%, o Nordeste do Brasil tem 3%. Então, quando a gente começa a falar em números, parece para o ouvinte ou para o telespectador extremamente complexo, porque, por exemplo, hoje, se você me pergunta quantas barragens tem o Nordeste do Brasil, são 70 mil barragens, das quais 200 são grandes barragens, com exceção das que são para produzir energia, que é o caso de Xingó e Sobradinho. Então, temos 200 grandes barragens, mais de 70 mil barragens, capacidade de armazenamento 37 milhões de metros cúbicos de água. Mas como que essa água chega para você e para mim, para os 10 milhões de pessoas que estão no semiárido brasileiro? Essa distribuição ainda é um gargalo. O Canal do Sertão, assim como no caso do Ceará, que tem seus canais, essa água ainda ela tem uma dificuldade. Mas um ponto importante é que o Ceará ele conseguiu se destacar na região Nordeste do Brasil e no Brasil, colocando esse valor da água extremamente importante, a ligação desses canais, como esses canais e a política de venda de água. Nos últimos vários governos que passaram pelo Ceará, as políticas não mudaram, independentemente de qual era a bandeira partidária, mantiveram a mesma política hídrica, e isso eles hoje, com todas as dificuldades, porque 90% do Ceará está localizado numa região semiárida. Então, assim, quando a gente olha nesse contexto, a água não é abundante, a água está má distribuída, né, em todo o Brasil.
a concentração, há muitos desperdícios, né? 37, os números são muito altos de desperdício, chegam a 36, 37, eles variam muito. O tratamento do esgoto ainda hoje no Brasil é uma coisa assim, absurdamente, a gente está falando de números dos anos 80, 90, pouco tem sido feito para evitar isso. A água não é abundante e ela cada vez mais vai ter que ter um valor econômico em cima dela e a gente vai ter que conviver domesticamente com a alta tecnologia para minimizar a desperdício e reutilizar ela o máximo possível para que a gente possa não sofrer com a escassez ainda mais que vai acontecer no futuro próximo. O tema é longo. Se falar de um século, é uma existência de seca. O livro também é denso, é técnico, tem 500 páginas e, como o nosso tempo está estourado, só quero que você, professor, diga quando é que vai ser lançado aqui em Alagoas, do Brasil, e para onde ele vai ser distribuído super rápido. Primeiro, a gente agradece pela oportunidade, Miguel, pelo esse espaço. O livro está disponível no site www.letrasambientais.com.br/comprar. Esse livro ele tem 437 páginas, ele trata bem dessas políticas e o ponto principal é que a sociedade civil não participou diretamente da implementação dessas políticas públicas. Na primeira semana de lançamento, a gente prevê que o livro vai ser lançado nas capitais, há um interesse no interior do Nordeste do Brasil. É um tema atual e, de certa forma, ele passa por várias áreas, desde história, meio ambiente e políticas públicas. E, claro, na minha área de meteorologia. Vamos agradecer o professor Humberto Barbosa. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. No próximo bloco, o assunto é o projeto Teatro Teodoro é o mais barato. As inscrições para a temporada desse ano já estão abertas. Até já.